Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Recebendo aqui na Rádio Sindicop o presidente Gilson Barreto. Muito bom dia para você, Gilson Barreto. Eu sei que você esteve na reunião ontem, né? Deve ter viajado aí a noite toda, chegado de madrugada, mas sempre aqui a postos, né, para trazer os detalhes para a categoria, porque essa é a nossa missão, né, Gilson? Ouve bem? Bom dia. Bom dia, Carlos, a todos que nos acompanham. Ouço bem, sim. Legal, bacana. Tá aí, portanto, o Gilson, a partir de agora, vai trazer, portanto, para a gente informações. E aí, gente, para ficar bem didático, bem tranquilo, o Gilson vai comentando cada item dessa pauta, e aí nós vamos até subir aqui na tela esses itens, né? Para que todo mundo possa visualizar os itens, né, e acompanhar aquilo que o Gilson está falando. Antes do Gilson começar diretamente na pauta, Gilson, foi uma reunião bacana e importante, né? Como foi a recepção? Quem participou? Quem esteve presente nessa reunião? A reunião foi tranquila, né? Muito boa, assim como a primeira, só que agora foi específica. Nós já tínhamos até protocolado essa pauta na reunião anterior, Então o diretor-geral já tinha conhecimento, participou o diretor-geral e o diretor adjunto, né? Então, o comando da Polícia Penal esteve reunido ali conosco. Eu acho que vai sair aí uma foto, né, Carlos, na matéria. Isso. Aí acompanha parte da diretoria do sindicato nessa reunião e depois fica mais fácil até, né, para identificar ali todos. E foi uma reunião até longa, porque nós conversamos sobre vários assuntos, né? É um começo de negociação, porque, conforme a gente já tinha dito aqui, essa direção da Polícia Penal ela só está à frente há 40 e poucos dias, 50 dias aí no máximo, né? Então, é uma polícia que precisa da reestruturação de vários setores, várias coisas. É o carro em movimento, né? Então, aqui não é um trabalho fácil. Nós temos aí recebido várias queixas, reclamações, até denúncias, né, dos filiados de N situações que vêm acontecendo, mas também pelaquela situação que também já comentamos aqui. A gente está numa fase de transição. Então, nós sabemos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das deficiências, né? Então, vai ser um trabalho árduo, essa construção, né? Não é nem uma reconstrução, porque é uma coisa que está começando nova. Então, essa construção, ela vai demandar ainda tempo, mas a gente vê no diretor-geral a boa vontade de fazer, de construir, né? Então, isso a gente já fica satisfeito e temos aqui essa obrigação de ajudar, né, a construir essa polícia penal, porque foi uma coisa que nasceu da luta classista. Embora seja uma coisa que nós entendemos que é um bem para a sociedade, né, ela também foi iniciativa nossa. Então, nós queremos uma polícia penal forte, uma polícia penal reconhecida e valorizada, e por isso temos que contribuir, cobrar no momento de cobrar, mas também aplaudir, né, os acertos e a vontade de fazer. Legal, bacana. Isso é muito importante que o Gilson falou. Gilson, nós vamos então tratar item por item, né? Para que você possa trazer aí todos os detalhes sobre esses itens, né? Eu vou ler item porque tem gente que acompanha pelo aplicativo, não é mesmo? E não vai estar visualizando. Mas nós vamos subir, então, o primeiro item, que é esse que a gente acompanha na tela, né? Reposição salarial de servidores policiais penais com vistas ao aprimoramento das atividades de policiais penais utilizando o índice IPCA.
que foi tratado, Gilson, sobre esse primeiro item da pauta? Primeiro item, aliás, aí já falando de reposição salarial, importante, né? Sim, com certeza, né, Carlos? Principalmente porque na primeira conversa que nós tivemos esse ano com o secretário, ele diz que é interesse do governo fazer a reposição, pelo menos esse ano, né? E aí o que nós entendemos por reposição é a infração. E esse item também não é um item de pauta específico do diretor-geral da Polícia Penal. É um item a ser tratado com o secretário da Administração Penitenciária. É aquela situação política, né? Nós temos o comando da Polícia Penal, que nós vamos estar tratando de questões mais operacionais da polícia, e as questões políticas, elas são para ser tratadas com o secretário. Mas aí, nós já pedimos para o Diese a infração do período de 2023 para cá. E aí você tem aí o cenário, né? Nós colocamos aí pelo IPCA, que é um acumulado de 8,07. Mas eu não sei qual o índice, tá, né? Qual o índice do governo de São Paulo vai, nós não sabemos. E aí, então, tem o IPCA, que é 8,07, e tem o INPC, que também é um índice que costuma se usar, né, para esse tipo de situação, que ele dá um pouco menos, que ele dá 7,30. E eu pedi isso, esse estudo aqui para o Diese, tomando por base 2023 para cá. Porque nós, em 2023, tivemos 6% de aumento, ou de reposição, né, porque isso não pode falar que é aumento, e que corresponderia ao ano de 2022. E aí, em 2024, nós não tivemos nada, porque ficou negociando a reestruturação, que nós íamos receber em agosto, que nós não recebemos. E aí é colocado ali um percentual de 15%. Porque no primeiro ano deu 6% e no segundo deu 15%, porque, segundo o secretário da Casa Civil, a gente se igualaria ao aumento que foi dado para as polícias no ano de 2023. Só que, efetivamente, nós estamos recebendo, e assim mesmo ainda está uma confusão, né? Porque foi gerado muita bagunça aí nessa situação, nós estamos recebendo em 2025. Então, se você for ver, ficou. E mesmo no programa que nós fizemos aqui com o Diese, a gente já tem esse cenário, que aquilo que o governo propõe, ele poderia até estar corrigindo para parte da Polícia Penal a infração do período, mas que seria aqueles primeiros níveis. Tanto é que a gente vê isso na prática hoje, que do nível 5 já, mais ou menos, até o 7, a gente não teve nenhuma valorização, não teve nenhuma reposição. Os valores são ínfimos. E como se pagou junto, foi tudo bebido nos descontos. No desconto do imposto de renda, no desconto da Previdência, do SEAMA, e a gente não viu nada a mais no Lerite. Muitos colegas receberam menos ainda. Então, a gente já começa a pauta de negociação trazendo aqui que a gente quer uma reposição para esse ano, que seja pelos indexadores aí que o Diese, um dos indexadores, pelo menos, que a gente solicitou aí ao Diese, porque o governo já sinalizou que ele tem a intenção de fazer a reposição para todos, incluído nós, né? Porque a hora que ele fala para todo funcionalismo, de forma linear, inclui nós, Polícia Penal. Então, nós já temos aí um estudo que esse índice pode variar de 7,30 a 8,0. Certo. E aí, ô Gilson, aquela data que você comentou já na entrevista passada, que o governo de São Paulo teria mudado de março para junho, né? Então, possivelmente, esse índice nessa data aí deve ser confirmado, né? A gente espera, né, Carlos?
porque já não dá para confiar mais nesse governo, porque nós já tivemos 2 anos de negociação e nada do que foi conversado conosco foi realmente cumprido ao pé da letra, né? Então, espera-se que o governo divulgue esse índice de reposição em julho para recebimento em agosto, porque o março já foi, que por lei é a data base do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Tá certo. Tá aí, portanto, o primeiro item, né, de reposição salarial, a gente abordando com o presidente Gilson, e aí você vai fazendo seus comentários que depois da exposição o Gilson, tá bom? A gente repassa as perguntas, subindo o segundo item da pauta, Gilson, diz respeito à contratação de servidores policiais penais com vistas ao aprimoramento das atividades de policiais penais. Referente a concurso, né, Gilson, deve ser isso, e também a questão do déficit, né, que está aí no meio, né, Gilson? Com certeza, né? Agora, assim, na melhor das expectativas, o diretor-geral ele entende que esse processo ele comece ainda no final desse ano, mas com mais certeza de efetivação no começo do ano que vem. Então, a gente, assim, não dá para alimentar muitas expectativas quanto a essa contratação num curto espaço de tempo. Mesmo porque, como você já disse outras vezes aqui, vive-se aquele momento de transição, né, e de estruturação, então precisa primeiro acontecer isso, né, na atual estrutura, infraestrutura, né, equipar, dar condições de trabalho, e aí, né, sim, se pensar, porque também se faz um concurso já nesse momento, se contrata sei lá quantos mil aí, 5, 6, 10 mil aí, sem estrutura também, né, Gilson? Também aí não compensa, né? Vamos para o próximo item, então, Gilson, o nosso item 3 da nossa pauta, diz respeito aí à concessão do porte de arma funcional aos policiais penais que preencham os requisitos exigidos e se haverá treinamento. Gilson, isso foi comentado, acho que nos nossos últimos 3, 4 programas aí, teve perguntas que você respondeu e agora você levou essa questão lá na pauta, né? Importante. Sim, Carlos. São itens da pauta, são aquelas situações que os filiados eles nos consultam também, né? Então, quanto mais é a consulta, nós colocamos aqui para discutir e ver os prazos, qual que é a solução, qual que é o entrave que está acontecendo, né? E nessa questão de porte de arma, dos cursos, da integração, então isso é muito forte, gera muita dúvida. Você tem aí, até o momento, uma situação do porte represado, né? Muitos colegas aí com porte vencido, que já fez tudo, e esse porte não chega. Mas ontem o diretor-geral ali, ele nos falou que isso vai ser acelerado, já está confeccionando, né? Porque nessa nova estrutura, o que acontece? Isso era feito por um órgão dentro da SAP, a DISAP, né? O pessoal que tem porte sabe disso. E hoje vai ser feito por outro órgão que nasce na Polícia Penal. E aí você tem essa questão da estruturação do órgão, da preocupação com legalidade de procedimentos, né? Não é uma coisa simples o porte de arma, mas assim a gente fica contente do que ouviu, porque o diretor disse que vai logo, logo ser normalizado, porque já estão confeccionando, né, alguns portes que estavam parados, até porque vai ter um padrão novo. Só que esse padrão novo, não dá para esse pessoal que já está com o porte vencido ficar esperando. Então, vai ser agilizado já e depois vai atualizando o pessoal conforme já tiver o padrão, né? Mas vai ser agilizado o porte de arma. A questão do treinamento, o diretor ele espera conseguir fazer essa integração da carreira em até 8 meses. Como não vai ter o concurso ainda esse ano, né? Muito provavelmente não, comece lá pelo final do ano. Nesse período, o desejo da corporação é que consiga
habilitar todos, fazer essa integração de todos ou o máximo possível da Polícia Penal. E aí, ô Gilson, a gente tem uma grande participação dos aposentados, né? Esse tema em relação aos aposentados também inclui o que você falou? O aposentado, ele já vai ter uma situação diferente porque ele não está na corporação como ativo, né? Então, o porte para quem é aposentado continua tendo um critério específico, que aí você tem que fazer isso tudo de forma particular, né? Quem tem o porte sabe como que é. A cada período de tempo você tem que revalidar exames, você tem que, de repente, ali fazer um exame de tiro. Essas coisas acontecem, vai continuar acontecendo, só que aí a gente vai ter, né? Isso já é falado desde sempre, essa funcional de aposentado com o porte. Então, não digo que a funcional vai trazer o porte, né? Mas que vai ter uma funcional de aposentado, porque o porte, a hora que você aposenta, ele não é da corporação, ele é um porte pessoal, né? Para defesa pessoal. E agora, o pessoal que vai estar na ativa, esse porte vai ser já da função. Tipo, igual Polícia Militar, Polícia Civil, vai ser um porte funcional. Então, aí você pode ter a sua arma acautelada quando a administração adquirir arma para todos, né? Ou não, você pode usar ela só em serviço. A sua arma particular é para a sua defesa pessoal. Certo, legal, bacana. A gente teve bastante perguntas em relação a isso, não é? Mas acho que ficou bem clara a explicação do presidente. 9 horas e 28 minutos, estamos falando com o presidente do Sindicop, o Gilson Barreto, sobre a participação dos diretores do Sindicop, não é? Ontem, lá na sede da Polícia Penal, junto com o diretor-geral da Polícia Penal, não é mesmo? E aí nós estamos trazendo os detalhes de cada item, vamos trazer, portanto, mais detalhes agora aqui do nosso próximo item, né, da nossa pauta, o item 4, que trata aí da confecção das identidades funcionais, que o Gilson já, né, Gilson, adiantou um pouco para a gente, acho que a gente pode até passar para frente, né, o Gilson já adiantou, já respondeu, nós vamos passar, portanto, para o item 5, né, o Gilson trouxe os detalhes já, vamos lá então para o item 5, Gilson. Isso daí eu já até vi algumas perguntas aqui, viu, sobre esse tema. Escalas e ordens de serviços adequadas à presente realidade do baixo efetivo de policiais penais no interior das unidades prisionais, principalmente na área de carceragem, sobrecarregando aqueles servidores. Parece que a gente ouve isso há anos e anos e anos, né? Os servidores sobrecarregados, né, Gilson? Como que foi o tratamento desse item aí com o diretor-geral? Esse é o desafio, né, Carlos? Infelizmente, para a gente conseguir resolver isso, vai ter que ter as contratações, não tem mágica. E aí, com essa nova estrutura, que ainda está em construção, o complexo, as unidades, a dificuldade ela fica maior. É um desafio maior para todos. Para aquele que tem a obrigação da administração, do gerenciamento, e para nós, que a gente já vem sofrendo com isso há anos, né? Nós, que eu digo, é nós que trabalhamos lá dentro do cárcere mesmo. Eu já estou aposentado, mas na unidade que eu trabalhava aqui, é uma unidade que ela nasceu de segurança média, depois ela virou um semiaberto, e que chegou a ter 2.800 presos. Agora, atualmente, eu não sei a população. E quando ela nasceu para 570, e a gente tinha um padrão funcional de aproximadamente 300 servidores na unidade. Aí, ao longo dos anos, né, muda secretário, muda toda a estrutura, e teve um secretário aí no passado que ele adotou um padrão funcional diferenciado. Aquelas experiências, o laboratório. O sistema penitenciário é o laboratório. E aí, numa unidade grande, igual a P1 de Bauru, a P2 de Bauru e outras pelo Estado, vem e adota um padrão funcional ali
de 250, 230 servidores, mas no total geral. Isso, ainda naquele momento, não acredito que tinha o agente de escolta e vigilância penitenciária, era a polícia militar na torre, mas só que o padrão funcional, ele diminuiu, 180 a 200 e pouco, e só que a população, ela aumentou. O que era para ser 570 começou a ser 1.500, 1.800, ou seja, e de lá para cá só se agrava. O que tem de novo no caminho, né, Carlos? A automação, que praticamente hoje 100% das unidades são automatizadas, mas não todas ainda, né? Praticamente não quer dizer 100%. Eu não sei precisar o número, 80%, 85%, porque aí as unidades semiabertas, principalmente, eu não tenho conhecimento que sejam automatizadas, são unidades de um padrão muito diferente, unidades grandes. CR também não tem conhecimento se todos estão automatizados. E aí aonde você tem automação, a falta do servidor, aonde você tinha 6, 7 servidores, de repente a automação já ajuda. Agora, onde não tem automação, que você tinha os mesmos 6 ou 7 servidores, que hoje você, no total geral, você tem um quadro, pelo menos 50% desse número que eu falei, aí a coisa vai ficando complicada, né, Carlos? Porque a gente não tem como a administração negar essa defasagem. E aí o que tem? Tem nós, os policiais penais, dando o sangue para a coisa tocar. Porque nós, os antigos agentes de segurança penitenciária, que está ali dentro, que sabe o que é, e tem conhecimento do meio que trabalha, nós fazemos de tudo para a cadeia andar. Porque a hora que a cadeia ela não anda, pode ter consequências, e consequências drásticas. E é o meio do nosso trabalho, né? É o meio ambiente que nós trabalhamos. Então, assim, a gente tem que, para quem não conhece, tem que valorizar muito e reconhecer o trabalho dos servidores do sistema penitenciário. Porque nós já fazíamos há algum tempo e agora está ficando cada vez mais exigido que se desdobre por 4. Além da automação, né, nesse período de 2014 para cá, também nasce a DGEP, que no meu ver, naquele momento, em 2014, até já fui contra a DGEP e o bônus. Nós queríamos contratação e salário. Isso é importante. Agora, hoje, se não tiver o DGEP, tem unidade que ela não roda. Então, o DGEP, ele, no meu entendimento, ele veio para ajudar a deficitar a contratação de funcionários. Porque a proposta que foi apresentada na mesa lá em 2014, que em muitas unidades nunca conseguiu se fazer, desde o começo já dava para ver que aquilo era só conversa de negociação. E assim, o que eu estou falando aqui era a quantidade de DGEP por servidores, uma coisa que é muito própria nossa, que o pessoal que é funcionário entende. Cada servidor vai fazer X. Muitas unidades nunca chegou nem na metade disso. E a proposta do DGEP seria um bico legalizado, uma forma de melhorar o salário do servidor. Que isso não é interessante, porque a hora que você faz, o seu salário não melhorou. O que é importante? Salário. Adicional, gratificação, nós lutamos por anos para a incorporação de tudo isso. Ações judiciais aos montes. E aí, quando nós conseguimos que incorporasse tudo, aí vem o DGEP e o bônus. Não vejo o bônus como uma coisa favorável, porque também é uma situação que nem todos vão receber o mesmo valor. E os critérios que são adotados, de repente, não são critérios que se apliquem em todas as unidades, mas prejudica.
na hora dessa elaboração dos índices? Todos. Então, assim, a nossa luta é por salário. Realmente, né? É o que precisa, não é? E o Gilson fala isso, né, Gilson? Ó, não é de hoje, viu? Já em entrevistas em anos e anos atrás aí que nós fizemos aqui na rádio, o Gilson vem batendo nessa tecla aí, porque de fato é o que importa, né? Uma boa participação, pessoal aí curtindo, não é? Eu peço que o pessoal curta ainda mais aí, compartilha, não é mesmo? Não me esqueça aí, né, de dar aquela moral, não é mesmo? Para a gente que está aqui fazendo aquele trabalho legal para você, né? Isso dá trabalho fazer, né? O Gilson, os diretores estiveram lá na sede da Polícia Penal, agora a gente traz aqui. Então dá aquela curtida, gente, dá aquele like aí pra gente, não é mesmo? Nós estamos trazendo item por item detalhadamente, pode ficar tranquilo que depois a gente repassa as perguntas, tá ok? Nós vamos para o próximo item agora, o item 6 da nossa pauta, e o item 6 trata da criação de protocolos de segurança nos estabelecimentos penais para assegurar aos policiais penais que trabalham no interior dos estabelecimentos penais maior segurança e para que possam atuar e desenvolver suas atividades rotineiras com menos riscos à sua integridade física e psíquica, né? Aliás, né, Gilson, integridade física é importantíssima, mas também esse outro lado aí, a psíquica, né? Que com certeza, né, a saúde mental aí que envolve também do servidor, né? Um item muito importante. O que foi tratado lá, Gilson? Como é que ficou essa situação? Eu estava respondendo aqui. Os protocolos, Carlos, o que são os protocolos, né? Nós temos aí o POP e algumas situações aí que elas não são atualizadas há anos e tem reestruturação, tem unidade com formato de segurança, de automação, outras não, e aí você não tem um padrão. E isso, desde a reunião com os sindicatos, a gente já tinha sido contemplado nisso aqui, embora eu protocolei naquele dia, não sabia do que ia transcorrer na conversa, né? Mas os protocolos, eles vão ser atualizados. Tinha a situação que nós não tínhamos previsão no POP ou em qualquer outra norma da secretaria, né? E que já foi passado para nós aqui que esses protocolos serão atualizados. A gente vai ter 3 novos protocolos, tanto para a unidade interna, quanto a situação de muralha, portaria e escolta. Só que são documentos que estão em construção. E aí, nesse período de transição, que é de janeiro para cá, que efetivamente começa a Polícia Penal de São Paulo, e a partir do momento que o diretor-geral está à frente, né, que agora ele se apropria, e é ele que é responsável por isso, a gente vai ter que continuar fazendo os ajustes com o carro em movimento. E aí tem situações que aconteciam que vão deixar de acontecer, mas são situações muito próprias de dentro das unidades prisionais e a gente vai estar acompanhando, né? É o que eu falei. A gente vai lá, procura saber o que está sendo feito, como que está sendo feito, porque é o papel do sindicato. No que nós podemos colaborar para contribuir, nós vamos colaborar com isso aí, né? Trazendo as situações que vêm de cada unidade, porque são unidades diversas, cada uma tem um padrão, cada unidade tem uma situação que, de repente, alguma coisa escapa do olhar da administração e o sindicato está aqui para isso. Porque nós temos já no Estado unidades excelentes, que são exemplo para qualquer estado do país. Mas também tem unidades com as suas deficiências, né? E que também o diretor-geral já demonstrou esse conhecimento de que tem unidades que elas têm que subir para chegar no padrão de outras que já são existentes aí. Mas é trabalho, né, Carlos? E aí, talvez, né, Gilson, isso daí seja aquilo que a gente falou alguns programas atrás aqui, né? Essa falta de padronização, né?
talvez ter o padrão aí, né, em todas as unidades, em todo o estado, vai facilitar o trabalho, porque aí você já sabe, né? Olha, esta situação funciona desta forma. Ah, mas é nessa unidade, na outra unidade? Não, são em todas as unidades prisionais, né? Aí já sabe, né, todo mundo como agir, né? Eu estou falando com o presidente Gilson Barreto, gente, o Gilson que esteve ontem com os diretores do Sindicop, lá na sede da Polícia Penal, onde eles participaram, não é, desta reunião com o diretor-geral da Polícia Penal. Até essa foto mostra aí todo o nosso pessoal que estiveram, não é mesmo, lá reunido. Muito importante, né, os diretores do Sindicop acompanhando o presidente, né, com a sua diretoria, participando aí desta reunião, não é mesmo? Tá joia? E aí nós estamos trazendo item por item desta pauta. Nós vamos agora a mais um item, né? Vamos agora para o item 7 da nossa pauta. O item 7 diz assim: capacitação e treinamento dos policiais penais, realizar reuniões e ou cursos presenciais a nível das coordenadorias regionais. O Gilson falou um pouquinho dessa capacitação, do treinamento, né? Mas aí, Gilson, essas reuniões, esses cursos aí presenciais, em relação a atualização, a capacitação mesmo, né? Feita ali nas coordenadorias, o que seria mais especificamente isso? A ideia, Carlos, a ideia nesse item aí, né, que nós colocamos aí, é uma coisa assim, a capacitação ela já está acontecendo, ela vai intensificar, né, que é a integração das carreiras. Antigamente, uns anos atrás aí, sempre tinham reuniões até na unidade, fim de turno, começo do turno, para a equipe ficar, né? Em muitas unidades, não vou dizer que todas, mas chega a conversa para nós, né? Que em muitas unidades esse tipo de situação já não existe. Aqui, então, a ideia é que os cursos, o online ajuda muito, mas aquele curso que é presencial ainda é uma forma de você, de repente, conseguir fazer que muitos colegas eles interajam mais e que, às vezes, até se apropriem do conteúdo. Porque o online, para algumas pessoas, ele não atinge, não é igual ao presencial. Tem gente que gosta do online, é uma coisa que atinge mais fácil, um número muito maior, né? Mas nem todos, de repente, se adaptam ali. Aí a proposta era essa, né? Aqui nessa parte aqui. A integração vai acontecer, está acontecendo, mas que se tivesse mais esses cursos presenciais e as reuniões, que se fosse na unidade prisional, na coordenadoria, mas trazer o policial penal mais perto, a equipe, conversar mesmo, né? Humanizar essa relação. Porque a hora que você fica muito com online, você vai ficando distante, mesmo que tenha o tutor, de repente nem todos conseguem acompanhar. É verdade, né? Embora se capacite, não é, mas tá sempre faltando, né, alguma coisinha. Nada melhor, né, O do que Carlos, ali. Oi, Gilson, pode falar. aproveitar aqui no item 5, eu, eu fiquei de falar das escalas aqui, né? Eu falei da situação dos 5. POPs e tal. Tá aí. Opa, Porque eu estou vendo que tem um colega ali que ele está falando das escalas também. E assim, deixa. nós já até conversamos aí da escala com o diretor-geral. No grupo de trabalho também a gente vinha tendo essa provocação, né? Porque hoje a maioria do Brasil trabalha a escala 24 por 72. Outros estados 24 por 96. Outros estados têm a escala 24 por 72, mas tem uma outra situação ali também, que às vezes não aparece, né? O pessoal vem conversando, que é 24 por 72, mas não sabe que tem uma outra situação no meio. O Paraná, principalmente, é um desses. A escala 24 por 72 lá, ela não é só isso, ela não é unânime, essa escala.
Tem um outro tipo de plantão ali no meio. Santa Catarina, mesma coisa, porque a gente conversa, né, com o pessoal das entidades que são desses estados, e aí você começa a saber mais do que aquela conversa simples. E aí, isso aqui é uma coisa para se construir no estado de São Paulo, porque também, por eu estar aqui no movimento já há um tempo, eu também já vinha pensando, por que não faz? Por que não faz? Os outros estados fazem. Eu cheguei de aventar isso na unidade que eu trabalho. Só que aqui, num momento não muito distante, aqui no estado de São Paulo, a própria categoria ela é resistente com a escala 24 por 72. Porque toda a vida aqui, desde o GP, a nossa escala é 12 por 36. E aí você, para chegar nessa escala, você tem que fazer um estudo, principalmente muito bom, né? Por causa do material humano. Nós, servidores. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa que a gente vem provocando já há algum tempo e também fazendo essa consulta no meio da categoria. Nós podemos caminhar para uma escala 24 por 72? Vamos continuar com a negociação. Talvez chegue nessa escala, né? Mas eu não sinto que, no momento, ela seja receptiva pela administração. Então, é isso. A gente tem que construir. Vamos continuar conversando. Vai ter, né, o ponto de argumentação da administração e nós vamos com o nosso. E, assim mesmo, necessita de um trabalho muito grande no seio da categoria, porque é o que eu estou falando. Eu sou categoria e há muitos anos eu já venho fazendo isso, de conversar com os colegas, principalmente na minha unidade, e não é uma coisa que eu acho que seja unânime. Mas agora, com uma estrutura diferente de polícia penal e os desafios que você vai ter aí, né? Porque os desafios existem. E aí é o que eu estou falando. O próprio AEVP, ele já tinha uma escala diferenciada do agente de segurança penitenciária em algumas unidades. Eu não sei precisar aqui certinho qual que era, mas tinha unidade que o AEVP tem 2 tipos de escala. Não era só o 12 por 36. E quem é o antigo AEVP sabe do que eu estou falando. Isso numa e não mesma era unidade? em todas as unidades. Não era em todas as unidades. Não. Isso numa mesma unidade, Numa porque mesma tinha um unidade. pessoal que fazia 12 por 36, a corporação daquela unidade, ela tinha uma carga horária que era 12 por 36 e uma outra que era diferente, mas eu não me lembro. Porque, assim, a maioria dos nossos filiados, eles são agentes de segurança penitenciária. Nós temos a EVP filiados? Temos. E quando foi para fazer essa escala, a administração, a SAP, ainda lançou uma pesquisa para os EVPs. Se eles queriam essa carga horária, não queria. Algumas unidades adotaram, outras não. E isso não pode acontecer. Porque a hora que existe a escala, daí não vai ser para uma unidade e outra não. Aí vai ser para todas as unidades. E quem é o antigo AEVP sabe do que eu estou falando. Os agentes de segurança, talvez muitos nem saibam que isso existiu, o que aconteceu. Principalmente porque nós tínhamos essas 2 carreiras, né? Agora, então, são coisas que têm que ser construídas, e aí eu acho que vai ter que ter da administração o estudo de número de pessoal, né? De funcionário, outras situações aí de estrutura física. Não é uma coisa simples. E também a consulta junto à categoria, porque eu cheguei aqui em 91 e essa escala já vem do tempo do GP. Então, o Estado de São Paulo ele não é novo, é antigo. É uma cultura, é uma questão de cultura, de costumes. Podemos evoluir para uma escala 24, 72? Podemos, mas ainda tem negociação.
Eu acho até importante esse tema. De repente, vamos ver se a gente consegue aí, você que conhece o pessoal aí, Gilson, de algum estado, a gente trazer alguém aqui para bater um papo especificamente, falar como que é o funcionamento aí, né? Trazer 2, 3 estados de uma vez só, num programa só, para a gente bater um papo e falar sobre esse tema também. Depois a gente conversa sobre isso. Agradecendo a participação do nosso amigo aí, o Elton Bolfin, né? Que é quem está comentando esse tema aí, ó. Todos os estados, né, são a escala 24 por 72, né? Somente São Paulo que não. Qualidade de Olha o vida Jean. do policial. Olha o Quem? Jean. O Jean, ele é MVP, ele já colocou qual que era a escala. 12 por 24 e 12 por 48. Aí. Jean. Tá certo. Jean, abaixo ali do Elton ali. Abaixo do Abaixo El. desse comentário que você colocou. Ah, tá. Do Jean. Tá joia. Aí a gente agradece também a participação do nosso amigo Jean, viu? Obrigado ao Elton, obrigado ao Jean, obrigado aí a todos que estão contribuindo com os comentários. As perguntas depois a gente repassa aí no final. Nós vamos dar andamento então agora, não é? Para o nosso item 8 da pauta, continuando aqui, né? Nós voltamos um pouquinho no item 5, que o Gilson fez um comentário. Item 8, então. Reunião, curso a nível de coordenadorias com os policiais penais das unidades para oficializar a polícia penal e oferecer informações de interesse a todos. Queria que você detalhasse para a gente, Gilson, isso. Mais ou menos é o do 7, né, que eu respondi ali também, que é aquela situação de humanizar mais a relação, chamar o policial penal, né? Porque o online existe, tem muitas pessoas que se adaptam 100% com online, mas tem também aqueles colegas que preferem presencial. E aí eu não sei como seria, né? É uma proposta que a gente leva para a direção da Polícia Penal, né? E até por também ouvir os filiados, que é o que eu falei, essa pauta aí, ela é justamente de muitas situações que chegam para nós, igual está chegando aqui agora com o Rafael, com o Elton, porque é uma coisa que eu sou funcionário há alguns anos, e essas coisas aí eu converso desde que eu estou no sindicato. Na unidade que eu trabalho, não era nem aventado uma escala de 24 por 72, porque é costume, é hábito, né? É cultura. Então, isso é de muitos anos. A gente pode evoluir? Pode evoluir, desde que faça aí um trabalho de pesquisa com a categoria. Eu já vi um ali que prefere a 12 por 36, porque eu cansei de ouvir isso. É um trabalho que eu já fazia, essa pesquisa, porque a hora que eu comecei a ver a escala dos outros estados, também achei interessante, 24 por 72. E a 24 por 96. Só que aí você tem que olhar o tamanho do sistema penitenciário daquele estado, a quantidade de presos que tem e a quantidade de funcionário. Que aí é uma situação que nós sabemos muito, nós dos sindicatos. E os colegas não sabem. Porque aqui em Bauru, você hoje tem uma realidade de 3 semiabertos. CPP1, CPP2, CPP3. Nós chegamos a ter aqui 6 mil presos de regime semiaberto. E tem o CDP. Então, aqui em Bauru, você tem mais de 6 mil presos, né? Você tem 8 mil presos aqui. Aí tem estado, pessoal, que a gente vai falar de polícia penal, que tem 1.000 presos, 1.500 presos, quadro funcional. Então, é isso. Outra situação muito importante para a gente entender o que é o sistema penitenciário de São Paulo. O sistema penitenciário de São Paulo tem mais de 20 mil policiais penais. Já tivemos um número muito maior, né? Hoje eu já estou falando 20 mil porque já não dá para se afirmar com certeza esse número exato. Muitos aposentados, aposentando, morte, mas já tivemos aí 27 mil policiais penais. Os estados saindo de São Paulo, o que tem mais é Minas Gerais, que a gente tem aproximadamente 20 mil policiais penais.
que também, por muito tempo, ali teve muito terceirizado. Estatutário era um número pequeno, quando eu comecei no movimento sindical. Você vai no Paraná, aproximadamente 5 mil policiais penais, Santa Catarina, 3.500, vamos chutar alto, 4 mil policiais penais, e DF, 2.500 policiais penais. Então, assim, a nossa realidade ela não é comparada com nenhum outro estado. Não tem estado na nação que possa chegar perto do estado de São Paulo. Eu falei de Minas, aí você olha o sistema penitenciário, as edificações penitenciárias nossas, e vão olhar as edificações de Minas. São N situações. Então, é assim, para nós que estamos no movimento, que conhecemos, já fomos em alguns estados, não dá para a gente falar que é tudo igual, porque não é. Ceará, hoje, tem lá um administrador mau. O número de presos não é grande, o número de funcionários não é grande. Mas São Paulo é o que mais arrecada. Eu concordo. Não dá para justificar o nosso salário ser um dos piores, porque é o estado que mais arrecada. Principalmente, vamos falar do nosso salário. Mas, nessa comparação, aí a gente tem que estudar sempre mais aprofundado, né, Carlos? E lembrando que o Mauro também ele era policial penal, né, Gilson? Ele parece que é o secretário, né, que você tá comentando, né? Não é esse? É esse, né? Ele é policial civil do DF. É isso. Mas ele é Tá. policial civil lá do DF. Tá. Legal, bacana. E aí, deixa a gente trazer um comentário aqui do nosso amigo Jean também aí, né? O Jean Rosa. Então, na nossa unidade, o policial está trabalhando 24 horas para fazer DGEPs e ajudar a unidade pela falta de efetivo. Agora, o secretário proíbe a troca 24 horas, prejudicando os policiais penais. Ele resume, né, Gilson, essa situação aí. Essa parte aí até conversamos ontem ali, né, hoje, porque tem outras situações acontecendo que já chegou para nós. E aí, assim, às vezes nem o diretor-geral está sabendo. Porque eu falei, aconteceu uma situação que chegou para nós que está acontecendo numa unidade prisional assim. O senhor tem conhecimento? Ele falou, não estou sabendo. Justamente em cima dessa conversa, tá? Porque foi até reeditado, eu acho que a portaria, né? Da troca 24 horas. Mas são os desafios que a hora que você faz uma portaria alterando uma situação, você vai ali na frente já esbarrar, principalmente pela falta do efetivo. E eu falei isso ontem também, na reunião. Porque você proíbe o DGEP num período de 12 ou 24 horas, aí que seja, né? A troca, né? De quem trabalha no diurno trocar com o colega do noturno, que é essa que é a conversa. Porque não tem um intervalo. Só que o nosso plantão é 12/36. Aí eu termino meu plantão hoje e sou convocado para vir amanhã. O DGEP é para fazer essa convocação remunerada. Aí a unidade ela não tem a verba para fazer o DGEP, a remuneração, mas também não tem o funcionário. E me convoca para vir amanhã. Ou seja, como que vai fazer? Eu vou vir trabalhar sem remuneração, porque não tem a verba do DGEP, mas eu não posso fazer a troca a hora que eu preciso. É um desafio para a administração. E a conversa, isso foi falado ontem, da forma que eu estou falando aqui. Não dá para você vir e, de repente, colocar um entrave a hora que é do interesse do servidor, e ali, amanhã, a administração vai precisar do servidor. Porque aquele artigo 12 que diz que nós temos que trabalhar em regime análogo à escravidão, nós estamos questionando no STF. Nós já distribuímos o MADIM. Porque é o que diz lá no artigo 12,
que nós vamos trabalhar em regime análogo à escravidão. Nós não podemos aceitar isso. Mas aí a gente tem que construir as soluções, né? E o sindicato se propõe a fazer isso junto com a administração. Porque nós não queremos criar celeumas. Nós queremos que a unidade rode, porque onde nós trabalhamos é um lugar de alto risco. Tem muitos colegas que não passaram por nenhuma situação ainda. Mas nós temos colegas que já foram vítimas de situações que não são agradáveis. E é essa a nossa preocupação. E sobre essa ADIM que o Gilson citou aí, né, a pedido do Sindicop, né, uma ação ingressada pela AGPEM Brasil. Nós fizemos uma entrevista aqui na rádio com o advogado da AGPEM Brasil, Justiniano Pedroso, também com o Ferdinando Gregório, que é o presidente da AGPEM Brasil, e com o Gilson. E se você acessar sindicop.org.br, você vai ter lá uma reportagem detalhada mostrando cada item e também a entrevista com a explicação assim bem detalhada mesmo. Então, se você tiver interesse aí de saber mais informações sobre essa ação direta, não é mesmo, de inconstitucionalidade, né? Aí você acessa sindicop.org.br. Tá joia? Nós vamos para o próximo. Oi, Gilson. Pode falar. Só falar para o Elton ali. Foi conversado ontem, Elton, e a gente vai buscar soluções. O próprio diretor, ele entende isso. É difícil, é complicado para quem está administrando também. E o complicador não é só a troca, é a falta de funcionário. Já vou até antecipar uma situação aqui que também chegou muito perguntas para mim no WhatsApp, e eu levei as perguntas assim, não está na pauta, mas eu conversei na reunião. Nós temos 2 unidades prisionais para serem inauguradas. E aí você tem a questão do DGEP, da LPT, LPTE, que muitas perguntas também sobre isso, e a LPTE, que tudo isso vai virar só LPT. Aí você, já falei aqui antes também, né, no programa antes, que está ali estruturando uma forma para integrar e virar única. E as unidades que tem para ser inaugurada não tem efetivo. Então, essas unidades provavelmente ainda não inauguram esse ano, porque tem gente afiliado nosso que me perguntou isso, né? Que está esperando aí uma LPTE, uma LPTR. Essas unidades provavelmente não inauguram esse ano por falta de efetivo. E o desafio do efetivo, ele vem no DGEP. Aí o DGEP é orçamento. O concurso, a previsão melhor dos mundos é a partir do ano que vem. Comecinho do fim do ano, a partir do ano que vem. É um desafio. E aí, a gente vem falando isso faz tempo também, né, Carlos? A gente vê que é uma precarização. Isso é um caminho para abrir terceirização. No Paraná tem, em Minas tem, em Goiás tem, outros estados têm. E a hora que a gente vê, que a gente está falando faz tempo isso aqui, que não se tem os concursos, não tem a reposição. O DGEP vem precarizar a contratação. Embora alguns colegas acham que isso aí é uma vantagem, não é. Na hora de folga, das 12h36, você podia ser pedreiro na rua. Era mais saudável mentalmente do que você ficar dentro de unidade prisional. Aí você já vai lá para a parte dos estudos e nós sofremos do emparedamento, que é uma síndrome que atinge o preso. Mas nós somos um preso, porque nós trabalhamos intramuro. Nós podemos sofrer a síndrome do emparedamento. Então, qualquer trabalho que você faça na sua hora de folga, que não seja intramuros, é para a sua saúde mental. Voluntariado que você faça. Mas aí é difícil, de repente, a gente conseguir fazer as pessoas entenderem isso. E aí, então, a gente tem que construir.
Uma das coisas que foi muito conversado, que o secretário tinha muita vontade, era a contratação dos aposentados. Aí vem a PGE, com os pareceres da PGE, que nada pode, só que em Santa Catarina contrata. E aí nós temos a lei de Santa Catarina, já conversamos aí na Assembleia Legislativa, nós vamos tentar que um deputado provoque. Porque se num estado da nação brasileira contrata, São Paulo pode contratar também. E é muito melhor contratar policiais penais aposentados do que abrir para a terceirização. Podem ter certeza disso. Porque aí a gente ainda descamba, embora o secretário da pasta ele diga que o governador não quer a terceirização para a iniciativa privada. Mas olha onde que está chegando. E que eu já venho falando isso aqui desde o começo desse governo e antes dele também, desde João Dória. Porque a gente está vendo para onde que vai. O sistema penitenciário de São Paulo é gigante. Mais de 200 mil presos é um município. Dos grandes, ou médio, pelo menos, né? É, verdade. Tem uma série de perguntas aí, nós vamos repassar para o presidente Gilson daqui a pouquinho. Deixa só a gente terminar agora este último item da pauta, aí depois a gente vai discutir mais aí essas questões. Nós vamos para o item número 9, agora da pauta, que destaca assim, ó, apurar possível... Ixi, olha, isso é uma preocupação, viu? Inclusive nós já comentamos várias vezes aqui na rádio. Apurar possível perseguição pela direção de algumas unidades prisionais, com as servidoras que estão conseguindo na justiça a redução da jornada de trabalho para cuidar de seus filhos com autismo ou portadores de deficiência. Estão negando folga SAP, DGEP e é um total desrespeito à Constituição Estadual, não mais autorizando a saída antecipada. Além de tudo isso, é uma falta de humanidade, né, presidente? Um desrespeito, né? Com certeza, né, Carlos? Essa situação a gente coloca porque temos ações, né, que nós ganhamos para as filiadas com essa causa específica. E aí chega para nós que nas unidades os diretores estão, de alguma forma, penalizando a servidora por ela ter adquirido esse direito na justiça. A hora que o diretor dessa unidade ele está fazendo isso, ele está indo contra uma ordem judicial. Ele está interpretando que a ordem judicial prejudicou ali a unidade de alguma forma, beneficiou a servidora, então ele aplica ali, entre aspas, algum meio, alguma forma de sanção, proibindo a folga SAP, a saída antecipada, a fazer o DGEP. E aí nós levamos essa situação para o diretor-geral ontem, perguntamos se ele tem conhecimento, ele disse que não tinha conhecimento, e pediu que nós, além de dizer que a própria direção da Polícia Penal vai elaborar ali um documento e vai repassar, né? Porque já existe, já julgado do STF, entendimento, ou seja, o diretor-geral adjunto, que me fugiu o nome dele agora, né? Então vou falar o diretor-geral adjunto, ele falou que já tem ali um material que eles já vinham pensando de normatizar isso, e que vai ser normatizado, e que o diretor, ou os diretores das unidades, que as filiadas do Sindicop vêm passando por isso, nós vamos levar a situação para o diretor-geral, porque eles estão fazendo isso sem determinação superior. Perguntei se isso era determinação do diretor-geral, se ele tinha conhecimento. Ele diz não ter conhecimento e que não é orientação superior para os diretores nas unidades que isso vem acontecendo. E aí o sindicato vai sair em defesa das servidoras que ganharam esse direito na justiça e que também o secretário adjunto,
ele já disse que essa situação que hoje a gente vem ganhando na justiça, que eles vão fazer esse documento e já deixar um requerimento nas unidades para as pessoas que se encontrarem em situação similar, façam o preenchimento, porque aí é uma situação técnica, né, Carlos? É uma situação de saúde, e aí as pessoas vão ter que levar. Assim como a hora que a gente faz uma ação judicial, a gente tem que ter lá a documentação probatória. Você vai ter que fazer a prova que você tem direito àquilo. E é uma coisa séria. Então, aí só que vai ser administrativo. Você vai poder requerer administrativamente. Isso já é uma vitória. Uma grande vitória, né, Carlos? Só que os diretores têm o poder de aplicar alguma forma de represália ou sanção de uma determinação judicial. O diretor adjunto da Polícia Penal, o Odirley, né, Gilson? Odirley Arruda? É isso? Odilei, isso, doutor Odilei. Isso mesmo. Tá aí, portanto, gente, as informações. Ô, Gilson, nesse mesmo item aí da pauta, né, do item número 9, aí você acrescenta também um decreto, não é? Um decreto aí, queria que você falasse um pouquinho aí, que justificasse um pouquinho essa questão do decreto aí. Na verdade, aqui no sindicato nós estudamos aí, né, as normas que foram lançadas, decreto, o que está sendo lançado a gente está estudando e a gente quer entender, né? Esse decreto, ele regulamenta aí boa parte da estrutura e aí a gente se deparou com essa situação aí desses números, falando dos cargos em comissão e das funções de confiança da SAP. Está organizado em nada mais que 1.592 cargos, dos quais somente 117 são função privativa do policial penal. E aí a gente quer entender isso, né? A reunião ontem, Carlos, ela começou um pouco antes das 3 e nós acabamos depois das 18. Só para você ter uma ideia, assim, foi muita conversa, porque são muitos assuntos que não estão na pauta também. E aí essa parte, a gente já chegou nela, meio que ficou mais na conversa da situação judicial das mães. E a gente não se apropriou, mas assim, a estrutura, porque também o diretor-geral ficou de nos passar, né, aquele organograma da estrutura da Polícia Penal, foram criados aí muitos cargos. E esses cargos aí, eles vão estar dentro daquilo. E é uma conversa que é bem longa também para ser resolvida, né? E aí esses cargos vão estar ali, mas a gente quer entender por que só 117 é privativo só de policial penal. Sendo que, desde sempre, nós ouvimos do secretário que a Polícia Penal, os cargos seriam de policiais penais. E aí, a hora que você vê que apenas 117 é privativo, então outros cargos não vão ser ocupados por policiais penais. É uma situação que a gente vai ter que se apropriar melhor, vamos ter que ter outras conversas. Conforme falei, né, ontem foi uma primeira reunião de negociação. E reunião de negociação, nada é resolvido no dia dessa reunião, né? Que o Elton está ali insistindo na resposta e não tem uma resposta. A gente está conversando, começa a buscar a solução. A gente vai vendo o que nós não concordamos e vamos lá questionar, vamos discutir. Não, aqui eu acho que tem que mudar. E o que a gente não consegue numa negociação com o governo, administrativamente, politicamente, a questão é judicializada. É assim que funciona. Porque tem hora que a administração ela tem aquele ponto de vista e ela defende aquilo até o fim. E aí, se nós entendermos que está ferindo
atribuição do policial penal, que está prejudicando a saúde do servidor, nós vamos ter que ir para o judiciário. Porque nós não vamos conseguir demover ou alterar a ideia da administração. A conversa ela vai acontecer, a gente busca a solução pacífica, né? A compreensão, a colaboração. É isso que é a discussão, o diálogo. Até que você chega naquele ponto. Daqui a gente não passa. E aí você tem que, daqui a gente não passa, estudar, ver a possibilidade de uma ação jurídica e nós vamos fazer uma ação jurídica. Mas é assim que funciona, Welton. Não tem que eu vou lá e pergunto, que eu falo, que eu já tenho a resposta de imediato. Os passos vão aumentando, né, Gilson? Vão tomando, não é? Caminhos conforme se vem uma resposta, não é? Ô Gilson, a gente terminou então de apresentar os itens aí, tem algumas perguntas, eu já queria então trazer aqui, tirar a dúvida do nosso amigo Gessílio de Souza, não é? Porque mesmo que às vezes você comenta, às vezes a pessoa perde um fiozinho da meada, assim, muita gente, então é importante a gente destacar. Presidente Gilson, recapitulando então, quando teremos salários novos de verdade? Muitos não têm mais de onde economizar ou fazer empréstimos. Então, Gercílio, a gente espera que em julho o governador, pela conversa que nós tivemos com o secretário logo no começo do ano, quando ele diz que o governo pretende, no ano de 2025, fazer uma reposição para o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Reposição é inflacionária. Não tem nada certo de percentual, né? E o governo Tarcísio, na fala do secretário Arthur Lima, no ano de 2022, Carlos, no ano de 2023, ele vem e fala que o governo Tarcísio adotou o mês de julho como data base. Aí eu falei, mas aqui em São Paulo é março. Não, mas esse governo adota julho. E aí foi quando ele deu 6% para nós e os 20 e poucos para a Polícia Militar. Em julho, para receber em agosto. Então, nós, por essa analogia, acreditamos que o governo vai dar essa reposição em julho para recebimento em agosto. O Sindicop encomendou ali, junto ao Diese, uma análise da inflação do período e que nós temos aí 2 índices. O INPC, né? Deixa eu ver aqui que agora fugiu. O INPC, acumulado do período de agosto de 2023 a fevereiro de 2025, ele é de 7,30. O IPCA, acumulado de agosto de 2023 a fevereiro de 2025, ele corresponde a 8,07. Então, provavelmente, o governo tenha que falar de reposição entre 7,30 e 8,07. Isso é o Diese que nos traz a inflação, né, do período. Se falando em reposição, entende-se que seja inflacionário. E vai ser para todo mundo, para a Polícia Civil, Militar, para o policial penal, para a saúde, para a educação. Essa é a intenção do governo que o secretário nos passou. E no ano de 2026, aí sim o governo Tarcísio ele vai vir com propostas de aumentos percentuais diferenciados. Só não podemos esquecer que no ano de 2026 tem eleição do governador. Isso nós não podemos esquecer. Porque não é no ano da eleição vir aqui dar 30% ou 100% de nada, é nada. Isso nós temos que ter compreensão. Porque não adianta passar sofrendo 3 anos e meio,
E aí, a hora que vem a eleição, vem querer passar melado na boca. Nós temos que ter essa consciência e mostrar o descontentamento. Não tem luta maior e oportunidade melhor de mostrar o descontentamento do que na hora do voto. Porque na hora do voto, o poder é nosso. Né, cara? Que fique o exemplo do governo passado, né, Gilson? A gente vê o Dória, que tentou depois fazer com que o Rodrigo Garcia, né, fosse reeleito, né, porque ele assumiu o governo, e aí a gente vê que não deu, né? Quer dizer, então não adianta ficar fazendo esse tipo de jogadinha, que isso não funciona mais, né, Gilson? Não Eu cola espero mais. que a categoria, o servidor em geral, amadureça, né? Pare de acreditar no Papai Noel, né? Porque... É. Ô Gilson, participação do nosso amigo aqui também. Obrigado pela participação do Gessílio de Souza, não é? Trazer a questão aqui que você até comentou, o Alexandre Lacerda, não é? Trazendo essa questão que é importante, né? Uma grande expectativa em relação a LPTRs, né? Você até comentou aí da mudança, né? Vamos ter mais movimentação de transferência ou não, hein, Gilson? Então, o Alexandre é um dos filiados que a gente já tinha conversado no privado, né? E eu até falei para ele, Alexandre, tem muitos dos colegas no WhatsApp aqui falando comigo disso. Até por isso eu falei das unidades que não inauguram provavelmente esse ano, porque não tem funcionário, não tem corpo funcional para abrir as unidades. A situação ela já é caótica. E aí tem colega que está esperando a LPTE, porque as unidades, pela LPTE, tem aquela especificidade de quem mora. Então, não tem previsão de inauguração, por falta de efetivo. Aí você... As LPTs, Alexandre, é a mesma coisa. Tem que estar entrando gente para rodar a LPT. A LPTE, que vai deixar de existir, vai virar tudo LPT. E que eu também já falei aqui, logo depois da primeira reunião, que só está estudando ali, né, analisando o critério da unificação da lista. E que esse ano, provavelmente, não aconteça LPT. Provavelmente não aconteça. Muito, assim, excepcionalmente, possa acontecer se tiver alguma situação que a direção da Polícia Penal entender ser necessária. Porque aí o cenário agora, né, com o diretor-geral da Polícia Penal, com a reestruturação que está proposta por complexos, aí ele tem esse livre-arbítrio, né? Ele tem ali princípios da administração que possibilite ele, porque também tem a lei, né, que é prevista a movimentação a interesse penitenciário. A lei que regula aí o TGEP, a LPT, ela já fala isso, né, as transferências a pedido, a interesse penitenciário. Se, por exceção, aí, alguma exceção tiver, alguma movimentação vai ser pelo interesse penitenciário, e aí já não é mais situação de LPT. Então, a LPT ela tem a previsão ali, como que ela acontece, que você se inscreve, que tenha pedido, que tem o interesse penitenciário, que o interesse penitenciário é da administração. E aí, assim, para nós, né, que tem um pouco de conhecimento aí do direito, os princípios da administração defendem o interesse maior, que é o interesse público. Então, o interesse público está acima do interesse individual. E aí tem situações e situações que a gente discorda e questiona e vai para a justiça, e aí você depende do juiz, dá, não dá. É assim, nosso enfrentamento, o nosso demonstrar o descontentamento, a gente faz a conversa, tenta a política, não dá certo, vai para o judiciário, pode ganhar, pode perder. E é essa a movimentação, né, Carlos?
Obrigado aí pela participação, viu, Alexandre Lacerda. Vou trazer a questão aqui da Daniela, o presidente. A Daniela fazendo um comentário aí, né, sobre o decreto das diárias, Gilson. Esse ano não pagou nenhuma diária ainda. É isso mesmo, Gilson? Então, essa é a primeira vez que eu ouço isso. Também é uma questão que não colocamos em discussão, porque eu não tinha conhecimento, né, desse. Mas a questão de diária é orçamentária, né? Eu não sei como que está o período. A administração penitenciária ela tem os gargalos, né? Conforme a gente conversa aí nas mais diversas conversas, que em situações aí específicas tem gargalos. E agora, como está numa reestruturação, que é uma coisa muito técnica isso aí, né? Porque quem é do nosso meio sabe que você tinha lá a unidade pagadora, a unidade não sei o quê. Isso está tudo sendo reestruturado, Daniel. Talvez o atraso seja por isso. Mas isso é uma situação muito específica, né? A GO, umas conversas bem complicadas, Carlos. Obrigado aí também. Você viu, Daniela, pela sua participação. É sempre importante a participação, porque com a sua participação, meu amigo, minha amiga policial penal, é que surgem pautas aqui, a gente faz programas, de repente, não é? É muito legal mesmo. Ô Gilson, nós já falamos sobre a questão que eu vou trazer agora aqui, que o Jean apresenta, não é? Mas pode ser a dúvida de outras pessoas, né, Gilson? É orientação do DG para que policiais penais da vigilância já assumam portaria e subportaria antes de terminar os cursos de integração, já é certeza de acabar com o diretor de portaria, Gilson? Eu me recordo que você falou sobre isso há 2, 3 programas atrás. Falamos até porque já tivemos essa conversa com o secretário lá atrás, né? E ontem ainda, ontem não, na reunião com os sindicatos, também eu voltei a conversar sobre isso. E assim, o que eu ouvi do diretor-geral e do diretor adjunto, que essa situação ainda ela não está posta. Eu falei, não, eu tenho conhecimento que está. Ele falou, não, a gente está num período de transição, porque da forma que ele pergunta ali, também eu entendo que eu acho que na unidade dele já não está assim, praticamente funcionando. Ou pode ter unidade que esteja e tem unidade que não esteja. Mas quando eu falei isso na reunião com os sindicatos, o que eu tive de resposta foi que está na transição, que ainda não é a prática. Porque a gente fez questionamentos ali, né? Porque tivemos conhecimento de situações específicas, e aí a resposta foi essa. Não, isso aí ainda não tá valendo. Vai ser assim, saiu o decreto ali dizendo que vai ser assim, mas que ainda não está sendo aplicado. E aí é só no dia a dia, é o pessoal das unidades entrando em contato para a gente saber, né, Carlos? Porque é o que a gente fala, tem muita coisa que acontece numa unidade que na outra não acontece. Tem unidades aqui que elas podem ser consideradas assim de primeiro mundo no sistema penitenciário, mas nós temos outras tantas que não estão no mesmo padrão dentro do estado de São Paulo. Isso Nossa. A gente vê a hora que a gente sai viajando nas unidades, né? Realmente é muito triste. Obrigado aí pela participação, viu, o Jean Rosa. Eu dei uma olhadinha por aqui, não vi mais perguntas, não é? Tem as perguntas que já foram respondidas durante a sua exposição. Ô Gilson, sobre aquela questão lá que nós falamos sobre uniformes, não é que teve até a pesquisa lá, aquilo ainda está em andamento, não dá para ter uma previsão ainda, né, de quantos policiais penais vão ter acesso aí à padronização dos uniformes, né? Não, o novo uniforme ainda não tem data para chegar, mas assim, as conversas elas são boas, já está definido cor, o padrão, aí vai ser credenciado até empresas, né? Vão ser elaborados ali, feitos pela FUNAP, mas aí vai ter o padrão de material a ser usado e podem ser feitos pela FUNAP, mas também ter empresas credenciadas.
Por quê? Porque a administração, o comando da polícia, ele pode até fornecer ali, igual na polícia militar, porque é assim que acontece, um jogo de uniforme, né? Um jogo de roupa ali por ano, e quem quiser pode comprar, né? Tem que comprar, não, pode comprar, desde que seja na confecção credenciada. Não vai comprar em qualquer lugar. Aí, importante a gente estar acompanhando tudo isso, né? Ô, Gilson, eu acho que, bom, já são 10 horas e 31 minutos, já temos 1h30 aqui, né, de programa, e acho que não tem mais aí nenhuma pergunta, nem mais uma questão. Queria dar aí um minuto final para você finalizar aí a tua fala e tranquilizar aí todo mundo, porque o Sindicop não para de lutar, não para de correr atrás, não é? É aquilo que você acabou de falar, né? Tentativas de diálogo, de ofício, de papel. Se não dá, judicializa, não é? Se não dá judicializando também, tem outras formas também, né? Mas muito obrigado aí pela sua participação, viu, Gilson? É isso. É isso aí, Carlos. Obrigado a você, obrigado a todos que participaram, que contribuem aqui, né, com as perguntas. A gente ontem começou negociação, a primeira reunião de negociação. Aí a gente, no momento oportuno, vamos sempre estar ali pedindo uma reunião, né? Vamos estar junto aos filiados, ou pela rede social, WhatsApp. Algumas unidades podemos ir também. E aí também o sistema penitenciário, as unidades, muitas têm associações. De repente, se você tem interesse, filiado, em chamar o Sindicop para fazer uma reunião com a associação da sua unidade ali, entre em contato, vamos agendar, vamos lá. Já temos o costume de ir com advogados nas unidades para fazer até atendimento, né? Que a gente deu uma parada, mas logo vamos estar retomando isso. E a gente se disponibiliza também, caso os colegas queiram, os filiados, agenda um dia na sua associação aí, porque a gente sabe que muitas unidades têm associações, e a gente pode ir conversar presencialmente, porque aí também, de repente, o debate fica melhor, né? Porque aqui a gente está no meio que é público, de repente muita gente não se sente à vontade de estar aqui aparecendo, e a gente está disponibilizado a fazer reuniões com vocês nas suas associações. Logo vamos estar retomando aí o atendimento na unidade. A gente tem enfrentado aqui uma situação, né, que foi posta a partir dessa administração, que a gente pode ir até a portaria e situações assim, que a gente vem negociando. De repente, nós conseguimos voltar a ter aquele acesso, porque é a função do sindicato, né? Desde que seja daquela forma responsável, que da parte do Sindicop sempre foi, em visitar as unidades. Os próprios diretores que já nos receberam sabem disso. Então, a gente nunca foi em unidade causar transtorno durante o trabalho, e a gente vem negociando. Então, a gente, de repente, consegue voltar a fazer o trabalho daquela forma que o pessoal está acostumado em visitar a unidade, passar ali na galeria, conversar com todo mundo e sair, porque a gente faz isso de uma forma rápida, porque você está viajando e aí você tem que retornar. Mas a gente quer um contato com o filiado. Se não conseguir, né, voltar a ser da forma que era nas unidades, as unidades muitas têm associações, é só entrar em contato, a gente agenda aí e vai estar visitando para poder fazer essa conversa presencialmente, e aí os debates, de repente, podem ser melhores, as propostas acontecem, ajudam a subsidiar a conversa do sindicato com o governo. No mais, obrigado, Carlos, obrigado a todos, bom dia para todos aí. Tá joia. Valeu, Gilson. Muito obrigado aí pela sua participação. Você fique ligado aí que eu vou trazer detalhes das próximas entrevistas agora na Rádio Sindicop.